Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Academia Saint-Gobain. Obrigado pela vossa presença e pelo interesse em estarem connosco nesta sessão. O meu nome é Vasco Pereira, como provavelmente já me conhecerão de outras sessões. Eu sou o responsável da Academia Saint-Gobain e sou também um pouco o moderador destas sessões. Hoje vamos ter aqui mais um tema um pouco diferente, digamos assim. Vamos abordar o tema da construção modular, ou da construção pré-fabricada, ou construção industrializada, como quisermos olhar para o tema. Nós estamos convencidos que esta industrialização associada ao universo da construção é uma tendência do futuro e que traz um conjunto de vantagens do ponto de vista da qualidade das construções, também da limitação de patologias associadas à construção. E acreditamos também, e julgo que o projeto que iremos abordar hoje é um pouco espelho disso, acreditamos que a industrialização da construção não tem que prejudicar a qualidade e a inovação arquitetónicas dos projetos, antes pelo contrário, provavelmente. Enfim, o nosso orador irá abordar um pouco essa questão e dar-nos um pouco a sua perspectiva relativamente a esta realidade. Então, temos, e agradecemos desde já, a disponibilidade do arquiteto Jaime Silva, que é, enfim, a figura principal do ateliê Concechec, localizado em Oliveira das Meias. Ele já terá a oportunidade de se apresentar melhor. E, enfim, que é o líder deste projeto Unus House, ao qual Saint-Gobain desde muito cedo se tem associado, enfim, trabalhando em conjunto com o projetista para tentar encontrar, definir soluções e colaborar na definição de soluções para várias áreas dentro deste projeto. Enfim, depois faremos um pouco a abordagem de quais têm sido as soluções que a Saint-Gobain tem aportado a este projeto. O meu colega Alfredo Marques irá fazer essa parte da apresentação. O meu colega Alfredo Marques pertence à nossa equipa de prescrição e tem também acompanhado desde muito cedo este projeto. Eu espero que o Alfredo Marques se consiga juntar a nós. Foi um bocadinho a razão por nos atrasámos aqui um bocadinho. O Alfredo está com algumas dificuldades em conseguir ligar-se. Se ele não conseguir, eu farei a apresentação dessa parte da nossa sessão. Bom, portanto, mais uma vez agradeço a presença do arquiteto Jaime Silva, dou-lhe as boas-vindas e vou-lhe passar a palavra. Obrigado por estar connosco mais uma vez. Vou-lhe passar a palavra e, portanto, o palco é seu durante os próximos minutos. E agradeço mais uma vez a sua presença. Lembro que aos nossos participantes que poderão partilhar connosco perguntas para os nossos apresentadores, através do separador das perguntas, que aparece aí na parte lateral do ecrã, do lado direito, e que eu irei depois também partilhar com os nossos oradores. Mais uma vez, obrigado. E, arquiteto, obrigado mais uma vez, cumprimentos e passo-lhe a palavra. Vou despartilhar aqui o meu ecrã e deixo consigo. Muito boa tarde a todos. Queria também agradecer ao Grupo Saint-Gobain pelo convite e por esta colaboração nesta batalha enorme de entrar num projeto como este e com todas as condicionantes e a novidade da construção modular pré-fabricada. Eu vou partilhar o meu ecrã, o meu monitor, tenho uma pequena apresentação que vou juntar à explicação daquilo que estamos a fazer, um bocadinho de apoio das imagens e poder fazer esta partilha. Eu sou arquiteto de formação, fui formado na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, sou natural de Oliveira das Meias. Bem cedo comecei a olhar para a possibilidade de poder desenvolver o conceito de construção modular. Isto acabou por tomar caminho e ganhar força dentro de parceiros que me acompanharam desde a primeira hora, onde o Grupo Saint-Gobain está nesta guerra comigo, e a grande dificuldade é que nós iniciamos este processo a partir de uma ideia, como todos os projetos,
acabamos por iniciar e neste momento já não podemos voltar para trás. Portanto, isto já envolvemos entidades, envolvemos parceiros e o projeto tem de facto esta força neste momento. Como eu disse, eu sou arquiteto de formação, acabei por ter que desenvolver e passar do papel ou das ideias para a prototipagem e esta foi efetivamente a grande dificuldade. Quais foram as nossas linhas de orientação e aquilo que, e agora que estamos dentro do processo, poder perceber o que era construção modular e construção modular pré-fabricado. Não é a mesma coisa. Nós estamos muitas vezes a falar e vemos algumas apresentações que associam a construção modular a pré-fabricada e há muita construção modular que não é pré-fabricada e há construção que é pré-fabricada e não é modular. E o mercado está cheio desses exemplos. Nós entendemos ter um processo que é modular e é pré-fabricado. E associo, como eu, muitos outros que estão nestes projetos, associo um bocadinho ao princípio do brinquedo do Lego. Nós, quando compramos uma caixa da Lego e com aquelas peças conseguimos fazer aquele objeto, com a nossa imaginação podemos fazer outros objetos. E essa é aquilo que nós entendemos ser diferenciador de muitos produtos que estão no mercado. Nós não conseguimos cortar a peça do Lego nem esticar. Portanto, nós temos painéis, portanto, a nossa construção é definida por painéis, e são painéis que encaixam uns nos outros, planos horizontais, por exemplo, fazem pisos, planos verticais fazem paredes, planos horizontais fazem pisos intermédios ou coberturas, e tudo isto é feito por encaixe e travamento. Portanto, nós, e aquilo que desenvolvemos de forma a que as peças possam ser combinadas e deixar um bocadinho à imaginação e à criatividade de quem connosco possa desenvolver um projeto. É claro que tem que cumprir regras e há limites, assim como o brinquedo do Lego. Portanto, nós não podemos fazer tudo com as peças do Lego. No caso, nós temos ainda mais dificuldade que o Lego, porque se o Lego se desmontar por algum movimento, na construção nós não vamos poder fazê-lo. E nós conseguimos isso com uma tecnologia que fazemos a acoplação e a união entre painéis, e essa união é feita em alumínio, e neste momento nós temos uma patente internacional desse sistema de encaixe, também com alguma dificuldade, quase que havendo a desmotivação de quem começou a tratar o processo. É verdade que nós hoje temos uma patente internacional desse sistema de encaixe. No caso, a Saint-Gobain é um dos nossos parceiros e é um parceiro que entrou neste processo para resolver problemas. Eu não estou aqui a promover ou a desclassificar outros parceiros que são muito importantes, mas a Saint-Gobain entrou aqui para nos ajudar a resolver questões que se foram deparando, nós nos fomos deparando na evolução do processo. Isto quando? Quando começamos com os ensaios no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, esta solução que estamos a mostrar é uma solução que tem uma homologação e uma certificação passada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Fizemos todos os testes. A tração, a compressão, a resistência mecânica, ao sismo, a resistência de fachadas, aos ventos, portanto, a tudo a que a construção nos obriga, nós tivemos e fizemos esses ensaios para validar o sistema construtivo. A nossa grande dificuldade aqui resulta da novidade. O nosso sistema não existe, nem existe sistemas semelhantes
por essa razão tivemos que fazer uma homologação e uma certificação no laboratório. É outro parceiro nesta fase, nesta componente, o Centro Habitat, do Cluster do Habitat Sustentável, da Universidade de Aveiro, é um grande parceiro nosso. A HomeGrid entra aqui porque nós, juntamente com o laboratório, fizemos também, ou procuramos perceber, relativamente aos princípios Passive-House, o que é que o nosso processo teria ou não essa importância relativamente aos princípios Passive-House. Nós conseguimos uma validação junto da HomeGrid, que é quem em Portugal representa a Passive-House, e conseguimos um certificado Passive-House no sentido de uma construção Onus-House tem potencialidade para ter um certificado Passive-House. Nós temos dois painéis tipo, nós temos o painel exterior e temos um painel interior, ou melhor, temos dois tipos de painéis em função da geografia onde a nossa construção possa vir a ser implementada, onde tem maior rigor, ou da própria tipologia, rigor ou térmico, ou acústico, ou ao fogo. Portanto, nós temos aqui o ótimo e o bom. Portanto, temos aqui duas alternativas dentro do nosso sistema construtivo, de um painel de fachada e de um painel de interior, ou um painel de interior que possa vir a ser um painel de fachada e que possa não ter as exigências que nós somos obrigados para poder ter um sistema construtivo no mercado. Esses ensaios, como eu já disse, foram feitos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Temos aí algumas imagens que demonstram isso mesmo e tivemos resultados surpreendentes. Isto sendo uma construção pré-fabricada, uma construção modular, com alguns resultados que o próprio laboratório entendeu ser interessantes e, mesmo assim, nós mesmo durante o processo da validação por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nós fomos melhorando, fomos identificando problemas e fomos tentando melhorar características, o ensaio aos ventos e à água, portanto, aos ensaios de fachada, atingir simulações de ventos superiores a 200 km/h e pararmos com o ensaio, porque não valia a pena estar a forçar os equipamentos do próprio laboratório, porque eles tinham, de facto, essas características que, claro, que nós procurávamos que ele tivesse esses resultados e conseguimos, de facto, uns excelentes resultados, como na questão da acústica, da térmica, ter um U entre 17 a 20, ao fogo, a reação ao fogo ter uma classe B, a eficiência energética poder ir até aos 3+, portanto, tem sido um desafio interessante. Acrescido ao facto daquilo que a própria construção modular, pré-fabricada, em processos industriais, portanto, o que nós estamos a fazer é industrializar a construção e que, com isso, poder fazer aquilo que é possível fazer na indústria. Controlar os defeitos, controlar os resíduos, podermos minimizar o impacto da própria produção do que a construção tradicional, muito dificilmente consegue resolver, a questão dos resíduos. Portanto, os nossos resíduos são produzidos em ambientes industriais que são altamente controlados, até pela razão dos custos. Podermos ter também aqui uma componente importante na questão da sustentabilidade, do carbono zero, do desperdício zero. Falamos também do emprego verde, porque a própria construção, a chamada construção tradicional, neste momento apresenta uma dificuldade enorme na mão de obra. Podemos ter, com processos de pré-fabricação modular, podermos ter aqui um controle, isto é mão de obra qualificada, é mão de obra limpa, é mão de obra que pode e deve ser apoiada em sistemas mecanizados. Esta é, para mim, a grande vantagem da construção modular
desde que ela seja tratada e que o seu desenvolvimento caminhe para aí. Nós atrevemos-nos a chamar no nosso sistema construtivo Unos de uma tecnologia construtiva. Temos a consciência de que temos um processo que nos permite falar já numa tecnologia construtiva com essas preocupações da sustentabilidade e das necessidades energéticas. Estamos completamente alinhados em que os edifícios, e daí também o trabalho que fizemos com a Passive House, de que o edifício, Unos House, tenha consumos de energias muito interessantes, pela razão até do controlo. Nós, quando apresentamos um projeto e dizemos que o nosso projeto tem estas características relativamente ao consumo de energia, nós conseguimos afirmá-lo com segurança, porque não há falhas, porque o próprio processo industrial nos obriga a que não hajam falhas para que, digamos que tem umas determinadas características e depois não tem. Ele tem realmente as características que nós dizemos porque validamos em laboratório e a produção tem que cumprir a rigor todos as condicionantes que foram testadas e atestadas a quando da sua validação. Aqui este slide mostra um bocadinho aquilo que nós fizemos com a Passive House e com a Homegrid, ter essas preocupações, porque isto reflete depois na saúde, isto reflete no conforto, isto reflete no bem-estar do utilizador de um edifício, e estou a falar de um edifício com a tecnologia Unos House, mas deveriam ser assim para todos os edifícios. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que eu vou partilhar, onde estamos a montar um protótipo que está nas nossas instalações e que pode ser visitável porque ele está à vista da rua, e eu vou partilhar para que possam ver realmente a facilidade com que se pode montar um edifício com a tecnologia Unos House. Eu estive em silêncio porque isto tem uma banda sonora a acompanhar o vídeo, mas pelo que eu pude saber, não tem os nossos participantes. Não ouvimos nada. Portanto, isto é uma dificuldade que nós não conseguimos ultrapassar, é a partilha de vídeos com som. Muito bem, e eu lembrei-me disso quando o vídeo já estava a terminar, nós falamos sobre isso antes da minha apresentação. Só para fazer um bocadinho o relato, ou fazer a legenda daquilo que acabaram de ver, este processo é feito sem um parafuso, sem uma cola. Depois de montado o painel, o vídeo que vocês viram na nossa montagem do nosso sistema construtivo, da nossa tecnologia, isto é montado painel a painel, piso, parede, cobertura, sem um parafuso, sem uma cola. Isto é tudo encaixe e travamento. Portanto, esta tecnologia é a tal que está patenteada neste momento, uma patente internacional, na lista dos países, ou de países com estados, que vocês viram naquele slide. Eu vou partilhar um slide seguinte, onde nós temos só a nossa estrutura, sem a pele do painel, em que cronometramos uma pequena estrutura de 4 por 3 metros, e que
e que também tem essa... Agora, deixe-me aproveitar, se não se importar de fazerem uma pausa, arquiteto, porque há aqui uma pergunta, que é a execução daquele protótipo que vimos no vídeo anterior. Quanto Sim. tempo terá demorado? Pergunta a Selene Marta. Muito bem. Este foi o nosso primeiro protótipo a montar. Se virem pela sombra do sol, ele tem 2 dias. Nós montamos isto num dia de trabalho, das 8 da manhã às 6 da tarde monta-se. Mas como era o nosso primeiro e sem recursos, portanto, se repararem, o nosso único equipamento mecânico era o nosso empilhador da nossa unidade, que nos ajudou a montar este painel. Portanto, isto terão que ter depois outros recursos de monitores ou outros equipamentos para poder fazer esta montagem. É uma ajuda grande. Portanto, como foi o primeiro, fomos montando, fomos olhando, fomos registando, e isto foi feito em 2 dias, mas é perfeitamente possível montar num dia. Estamos a falar da estrutura, não do resultado final que viram. Depois, então, entram as infraestruturas. Há uma coisa que eu não disse e que não há aqui nenhum slide que mostre isso mesmo. Nos nossos painéis, como isto é um processo industrial, as infraestruturas já vão dentro do painel. Em alguns casos vão os negativos elétricos, águas e esgotos já vão introduzidos no nosso painel. Portanto, nós quando produzimos o painel da sanita, nós sabemos que estamos a produzir o painel da sanica, ou do lavatório, ou do chuveiro, ou do bidé, ou do quadro elétrico. Por defeito, todos os painéis levam infraestrutura elétrica. Portanto, eu posso no meu projeto ter planeado onde é que levam uma tomada, onde é que levam um interruptor, onde levam uma iluminação, mas eu posso, num tempo que entenda, depois do edifício feito, eu posso passar uma infraestrutura elétrica. Todos os painéis por defeito levam uma infraestrutura. Eu sei que naquele sítio, àquela altura, está lá uma infraestrutura dentro do painel onde eu posso rapidamente fazer um acrescento, uma iluminação. Portanto, tem essa parte que foi desenvolvida por nós. Bom, eu se calhar aproveitava a onda e fazia-lhe já outra pergunta que também foi aqui partilhada pelo João Fernandes, que é se existe algum ensaio realizado a este conceito nos house do ponto de vista sísmico. Sim. Temos aqui outra pergunta, eu vou partilhando, que é, o José Pereira pergunta se, sendo uma construção com o processo de encaixe, como já nos explicou, os acabamentos exteriores e interiores, como é que são feitos? E se os painéis já têm algum tipo de acabamento associado? O que nós temos preconizado neste momento, e aí entra a Saint-Gobain, nós preferimos que os acabamentos sejam feitos em loco, sejam feitos em obra. Questionamos a hipótese de os fazer em processo industrial, mas entendemos que o transporte, a montagem e o resultado final da obra seria mais interessante poder fazer em loco em obra. Para já está assim, pode entretanto evoluir e poder ir, sei lá, a 60% já em processo industrial com primários e dar só depois o acabamento final. Temos sempre essa possibilidade. Mas neste momento o que nós optamos é efetivamente em acabamentos em obra. Pinturas, fazê-los em obra, sim. Muito bem, neste momento não temos mais questões, por acaso. Eu vou partilhar até o segundo vídeo que... Vamos avançando e depois deixo as outras perguntas para o fim. Está bem. Eu tenho aqui este segundo vídeo em que cronometramos este vídeo. Teve esse interesse os painéis estão ali, só as estruturas, estão ali assentes e vamos iniciar a montagem do vídeo para mostrar um bocadinho como é que isto funciona. Portanto, os nossos colaboradores estão a posicionar os painéis e estão a travá-los. E a montagem está feita. Portanto, nós temos este pequeno protótipo nas nossas instalações e já vi malta a tentar puxar, arrancar, empurrá-los. Portanto, isto é um processo integrado. Portanto, a fixação é uma fixação contínua. Todos os planos
de fixação de perfil com perfil são travados e é um travamento contínuo. Não é por pontos, não é por momentos de fixação. Todos estes planos, os planos verticais, os planos horizontais, todos são travados com perfil e que selam completamente esta cobertura. Eu costumo dizer que ou voa tudo ou não voa nada, não é? Portanto, a única fixação, e eu disse que esta construção, isso que vimos não tem, está completamente travado, está completamente montado, uns painéis uns com os outros, e não tem um parafuso. A única coisa que tem que ser aparafusada, como é evidente, e tem que ter uma fixação mecânica, é o nosso edifício, a base, tem que ser fixo mecanicamente a uma estrutura, ou em betão, ou em ferro, ou em madeira, ou estacaria. Aí, claro, tem que ter uma fixação mecânica para o prender a uma fundação. Aí, nós também preconizamos e achamos que o nosso processo tem essa potencialidade, ser por estacaria, dependendo da dimensão, dependendo do próprio peso, do próprio edifício. Também vamos mostrar algumas coisas. Estamos aqui a mostrar pequenos protótipos, mas vou partilhar construções, e uma que estamos a fazer agora tem 2 pisos, é uma coisa, já é um edifício. Temos isto testado e contabilizado, poder ter mais do que um piso. Não queria já dizer quantos pisos, mas podemos fazê-lo com vários pisos. É autoportante. Isto não tem um pilar, não tem uma viga, não tem qualquer sistema adicional estrutural, puro e duro, o nosso sistema construtivo. Portanto, é uma das outras vantagens relativamente a outros sistemas que eu conheço. Este é autoportante, tem medidas de vão máximo, tem medidas de pé direito, tem medidas de largura, mas tem medidas de largura, por exemplo, por razões de arquitetura, não é? Se eu quiser fazer um balneário e repetir o painel da sanita, eu consigo fazer sanita, ou sanita, chuveiro, lavatório, bidé, percebe? Portanto, estas medidas têm a ver com a arquitetura. As imagens que eu partilho em baixo, no rodapé, é já um edifício real, já é para um cliente, tem 2 pisos, tem uma dimensão já considerável, um bocadinho para responder à primeira pergunta, quanto tempo demorou a construir aquele protótipo. Este aqui demorou 2 semanas de trabalho, 2 semanas de 8 às 6 da tarde, durante os 5 dias da semana de trabalho, isto demorou 2 semanas a ser montado. E está montado. E agora estamos a fazer os revestimentos, caixilharias, coberturas, e em breve, está combinado para amanhã, entrar o carpintaria, já está lá a pastelaria e eletricidade, portanto, já estamos, porque já vai muito trabalho adiantado no nosso processo, industrial. E, portanto, no total, qual é o tempo que estima que o projeto fique todo executado? Se não tivesse interrupção. Eu gostava muito de responder mais 15 dias, mas não é verdade, porque... É isso, desde que começou a execução até que ela venha a estar terminada. Em processo de fabrico, a capacidade que o processo de fabrico tem, eu neste momento nós não estamos ainda preparados para processos industriais, linhas de produção, nós não estamos preparados para isso. Portanto, nós aceitamos este desafio deste cliente porque não temos essa capacidade, não é? Nós conseguimos, eu não vou partilhar os dados com vocês, mas a título de exemplo, eu consigo fazer 5 painéis por dia, tinha que fazer 500. Percebe? Portanto, não tenho esse processo ainda não está, ainda não cheguei aí. O ter chegado até aqui, eu vou relembrar que eu sou arquiteto e não tenho ambições de outros processos. Portanto, isto foi uma forma de nós podermos pavilhão, comprar máquinas e pôr o nosso projeto a desenvolver-se sem depender de ninguém e sermos autónomos, mesmo para a nossa própria investigação. Há muitos ensaios que vão para o MEC que nós, como eu também costumo dizer, de lápis na orelha, fazemos, não é? Eu consigo saber qual é a resistência de um painel
à tração ou a quantas toneladas consegue pesar, porque eu consigo fazer, agora não consigo contabilizar se foi a X kN, se foi... Eu não consigo, mas consigo perceber que se eu quiser arrancar uma parede do piso, eu não consigo arrancar a parede do piso, porque conseguimos com o nosso empilhador, por exemplo, fixar o painel de piso ao chão e tentar arrancar o painel de parede e não conseguimos. Nós não conseguimos, com o empilhador, não conseguimos arrancar o painel de parede no painel do piso. Portanto, nós vamos fazendo sempre também alguns testes nessa matéria. Quando chegamos ao LNEC, nós já temos muita informação, já partilhamos muito com o LNEC. O LNEC também partilha muito connosco o seu conhecimento. Portanto, existe aqui um trabalho interessante e um trabalho de partilha que resulta nesta coisa da patente, porque a patente também não tem interesse ela não funcionar, ela funciona. Portanto, conseguimos conjugar aqui o direito industrial nosso e ele funciona. Portanto, conseguimos estas valências. Também para terem um bocadinho a ideia, este projeto, desde a primeira ideia até hoje, este projeto é mais de 8 anos. Portanto, isto é muito esforço, muita teimosia minha, às vezes contra tudo e contra todos. Tem sido assim, tem sido com alguma resiliência, já tive tudo para desistir, mas eu achei que não, achei que tem valor e que pode vir a ser um processo interessante para o mercado nacional e, quem sabe, para o mercado internacional, e estamos a trabalhar para aí também. Porque o grande problema da construção modular para fabricado tem um bocadinho a ver com... em Portugal ainda se associa a construção modular para fabricada a barato e a fraco. E eu conheço outros sistemas, não só o nosso, mas o nosso não é barato e não é fraco. Eu até me atreveria a dizer que isto é melhor que a construção tradicional. Eu dizer isto em Portugal, e eu já tive várias reuniões com potenciais clientes, e isto é difícil de entender. Isto é muito difícil de entender. Dizer que isto até é mais barato que a construção tradicional. Não é barato, mas é mais barato que a construção tradicional. Se comparássemos o nosso produto à construção tradicional, com a qualidade que isto tem, à condutibilidade térmica de uma parede, à resistência sísmica, aos resultados de um consumo de energia de um edifício destes, e dizer ao meu cliente que até se está disponível a pagar mais, já me fizeram essa pergunta, as pessoas não estão disponíveis a pagar mais. Portanto, a nossa cultura, e até porque, infelizmente, as famílias e os investidores, principalmente as famílias, não têm capacidade financeira. Poder pensar que está a investir hoje numa coisa e que vai ganhar no tempo, porque esse edifício não lhe vai consumir a energia para aquecer, ou para arrefecer, ou para acender uma luz, as pessoas ainda não estão formatadas para isso. E querem saber quanto custa agora. E se de preferência souber quanto custa agora e que mais tarde até pode ter benefícios em termos de consumo, era o ideal. Mas as pessoas ainda não estão... Já começa a ser assunto, já começam a perguntar, já começam a ter essas preocupações, mas ainda não é fator de decisão. Ou é barato, ou não é. Muito bem. Bom, então, obrigado pela sua partilha. Eu vou aqui, muito rapidamente, em 5 minutos, vou partilhar aqui o meu ecrã. O meu colega, de facto, Alfredo Marques, não conseguiu estar connosco, enfim, não se conseguiu ligar, portanto eu vou fazer o papel de Alfredo Marques e vou partilhar aqui, então, rapidamente, quais foram os nossos contributos, ou quais estão a ser os nossos contributos da Saint-Gobain, relativamente, enfim, à nossa parceria com este processo. Se isto andar... Ok, portanto, rapidamente e começando pela envolvente, já devem ter percebido pelas imagens que o arquiteto Jaime Silva partilhou,
A envolvente está revestida fundamentalmente com estas placas Glasrock X, que é uma placa de gesso, mas é uma placa de gesso diferente, digamos assim. Uma placa de gesso que não é revestida com cartão, é revestido com um material especial, uma espécie de uma fibra de vidro com revestimento resistente à umidade, portanto, para ser utilizado no exterior, e que, portanto, foi selecionado, digamos assim, para fazer parte do sistema como elemento de revestimento, quer interior, quer exterior. Depois há também um contributo do que diz respeito aos materiais isolantes, quer do ponto de vista térmico, quer do ponto de vista acústico. Portanto, há aqui um painel em lã de rocha, chamado Acustilane, que é incorporado, digamos assim, nos sistemas de parede para cumprir, então, estes objetivos de isolamento térmico e também acústico. Depois, ao nível dos acabamentos, enfim, há aqui uma versatilidade elevada quanto ao tipo de acabamentos que poderão ser depois incorporados em cada projeto. Portanto, podemos ter desde revestimentos com acabamentos coloridos do tipo os revestimentos plásticos espessos, semelhantes aos dos sistemas ETICS. Pode ser acabado também com materiais em cerâmica ou pedra. Pode, inclusivamente, ser acabado com cortiça à vista, que, enfim, que é também um tipo de revestimento que tem o seu interesse, enfim, tem também a sua atratividade do ponto de vista arquitetónico. Depois, ao nível dos pavimentos, o sistema de base é o mesmo que está previsto para as paredes e também já agora para as coberturas, portanto, as tais placas de gesso, mas, adicionalmente, há também umas placas de gesso especialmente pensadas para ser usadas em pavimentos, com um conjunto de características da resistência mecânica, nomeadamente, que permite construir soluções de pavimento com elevada eficácia, também do ponto de vista acústico e do ponto de vista da proteção aos sons de percussão. As divisórias, enfim, nas zonas úmidas estão selecionadas soluções que permitem resistir à presença de umidade, nomeadamente as placas PPM e as placas hábito PPM, que são placas. As placas hábito são, para além da resistência à umidade, têm também uma grande capacidade de suportar cargas sem reforços estruturais adicionais. Nas zonas secas, portanto, nas zonas correntes, digamos assim, nas divisórias correntes, a solução passa por um sistema à base das placas standard com incorporação de materiais de isolamento acústico e de resistência ao fogo que permitem desempenhos de resistência ao fogo até em 120. Quando há necessidade de divisórias com maior resistência, quer aos impactos, quer também a suporte de cargas, são usadas as placas hábito, a referência normal das placas hábito, digamos assim, sem ser as referências PPM, que são específicas para as zonas úmidas. Nas zonas das cozinhas e dos banhos, está também prevista uma solução de impermeabilização, utilizando uma argamassa de impermeabilização, Weber Dry 824, e também uma cola muito recente, especialmente amiga, digamos assim, do utilizador, uma cola leve, multi-utilizações, que permite colar sobre múltiplos suportes e também colar múltiplos tipos de revestimento, e também a solução de betumação da cerâmica com o nosso Weber Color Premium, que é a nossa solução premium para selagem de juntas entre cerâmicas. Aspectos. As soluções, como já vos disse, passam pela placa Glasrock X, revestida integralmente com soluções em argamassa de gesso, especialmente adequadas, digamos assim, para fazer acabamentos de qualidade em suportes de gesso. A cobertura. A solução de impermeabilização passa por uma membrana designada por Weber Dry Roll, uma membrana pré-fabricada, associada a isolamento térmico em XPS, portanto, essas placas são também coladas com argamassas Saint-Gobain e depois revestidas com argamassas Saint-Gobain e com um acabamento, portanto, há um reforço de impermeabilidade com uma pintura de impermeabilização designada como Weber Dry Elastic. Ainda dentro das soluções Saint-Gobain, não especificamente na área das argamassas, do gesso e dos isolamentos, mas na área dos vidros, estão também definidas soluções pela Saint-Gobain, neste caso pela área do vidro, que passam pela utilização de sistemas Climalite Plus, com vidros duplos de elevado desempenho do ponto de vista acústico e térmico.
Bom, portanto, este é o conjunto de soluções que a Saint-Gobain tem trazido para este sistema construtivo, que se enquadra, então, como disse ao princípio, dentro da filosofia de que a tecnologia construtiva tende a evoluir para processos mais industrializados, não necessariamente processos exclusivamente pré-fabricados, como dizia o arquiteto Jaime Silva, mas projetos de sentido industrial e que, portanto, melhoram, acreditamos nós, a qualidade e diminui a tendência para a existência de patologias. Bom, isto era o que eu tinha para vos dizer quanto às soluções que a Saint-Gobain trouxe a este projeto. Há aqui um conjunto de questões que têm saltado, digamos assim. Eu vou tentar segui-las. Vou aqui à parte das perguntas. Não sei se o arquiteto tem acompanhado aqui a parte das perguntas. Deixe-me tentar ir fazer isto por ordem. O João Campos coloca aqui uma questão relativamente às infraestruturas que existem nos painéis. Ou seja, se já tem as tubagens incluídas ou se tem apenas os vazios onde essas tubagens e cabelagens podem passar. Nos edifícios que fizemos, nesse protótipo e neste que estamos a fazer agora, não vão lá. Vão os negativos. Portanto, vão os negativos no sítio certo da aplicação da infraestrutura. Portanto, tanto da água quente, da água fria, como do esgoto, já está pré-definido quais são as ligações e o negativo que é feito, e é feito por uma CNC, portanto, os nossos painéis caem numa mesa de uma máquina CNC e o negativo é feito e entra lá, ajusta e entra com as dimensões dessa infraestrutura. Até porque depois iam pontas de fora, decidimos ser melhor poder ter o negativo, introduzir lá a infraestrutura na hora e podendo ir já, mas depois a dificuldade do transporte, a dificuldade da montagem com a infraestrutura lá metida dentro, neste momento estamos a aplicá-las em obra. Ok, outra questão colocada aqui pelo César Sen, pergunta como é que se é fácil montar, e gastar é a palavra utilizada, mas imagino que queira referir-se à montagem dos elementos de vidro, portanto os caixilharias e os respectivos envidraçados, nas fachadas construídas com estes módulos, se são soluções seguras. Sim. Que sim. Para já, nós já estamos a aplicar os vãos de janelas já com o princípio passivo. É um princípio muito rigoroso e que vou duvidar dos cálculos apresentados, mas faz sentido e nós já estamos a aplicar as janelas já com o princípio passivo. Mesmo que o nosso edifício não tenha a certificação, porque a certificação passivo é feita em edifício a edifício, mas já temos essas preocupações porque sabemos que isso terão resultados no próprio consumo e no próprio conforto do edifício. A nossa janela tem a ausência de um painel, de 2 painéis, ou de 3 painéis, ou de 4 painéis. Portanto, as nossas janelas têm 4 medidas. A ausência de um painel é uma porta. Percebe? Portanto, a facilidade que nós temos, e pode ter outras imagens, mas o princípio do nosso projeto é que a ausência de um painel é uma janela. Ou a ausência de 2, ou de 3, ou de 4, é uma janela, ou de abrir, ou de correr, um fixo e um de abrir. A ausência de um painel é a porta. Portanto, a facilidade que temos, e este projeto que estamos a fazer agora para este cliente, as janelas são todas iguais. O que difere umas das outras é se é basculante, se é de abrir, se é fixa. É a única coisa que varia de painel para painel. Okay. De projeto para projeto, aliás. Muito bem. O Marcos Penedos pergunta se estes processos incluem ou não, ou podem incluir os licenciamentos e construção. Está a falar já como cliente final. Se estes projetos já têm processo de licenciamento nas câmaras, nós neste momento estamos num circuito ainda muito fechado, porque ainda não temos a capacidade produtiva para entrar no mercado. Se forem ao Google e escreverem Unohouse, aparecem uns vídeos aí, uma coisa, e se forem ao site unohouse.pt, está fechado.
neste momento o site está fechado porque estamos a terminar estes processos e estamos a iniciar outro processo, que é o processo da indústria e que para mim, nesta fase, está a ser muito difícil de gerir e arrancar, pronto, um bocadinho também na expectativa, a ver se aparece alguém que queira pegar nisto e que queira conversar connosco. Pronto, há um bocadinho essa expectativa. Estamos a responder em algumas coisas, mas nós não estamos francamente no mercado a comercializar ainda a nossa tecnologia. Daí a razão, nós somos gabinete de arquitetura, portanto, os licenciamentos são a nossa praia, portanto, estamos à vontade em qualquer câmara, porque os fazemos com os nossos clientes do próprio gabinete. Mas se me perguntar se entrar num processo de uma construção da nossa tem um licenciamento, poderá ter. Há aqui outra pergunta, o Rui Pedro Gomes pergunta se existe um limite de área de implantação ou de número de pisos. O número de pisos, até onde nós chegamos em termos de cálculo, porque foi um projeto concreto, foi rechão e 3 pisos. Ainda não investigamos se conseguimos fazer torres. Julgamos que sim, mas ainda não entramos aí, ainda não surgiu nada que nos provocasse e motivasse esse estudo profundo com a nossa engenharia e com a engenharia do LNEC. Sabemos que isto é autoportante, que tem resistências muito interessantes, quase ao nível de estruturas conhecidas como betão ou como madeira, pronto. Apercebemos que é autoportante e que o sistema construtivo autoportante tem resistência e tem alguma resistência significativa, não conhecemos o limite, mas estão-me a ouvir? Sim, tivemos aqui uma interrupção. Agora sim. Aqui uma informação qualquer. Em termos de projeto, isto tem limite. Bom, parece que estamos com algumas dificuldades. 6, na profundidade não tem limite. Portanto, isso já tem a ver com o cálculo da própria fundação, da topografia, do terreno. Bom, estamos claramente com algumas dificuldades em conseguir acompanhar o arquiteto Jaime Silva, que ele deve estar com problemas de rede, portanto, vamos só ver se ele consegue recuperar, se não, teremos que, provavelmente... Sr. Arquiteto, estamos com sérias dificuldades em conseguir ouvi-lo. Você deve estar aí com problemas de rede. Eu deixei de ouvir. Eu acho que o senhor deve estar aí com problemas de rede. Estamos com sérias dificuldades em conseguir ouvi-lo. Eu com problemas de rede. Havia aqui mais um conjunto de questões. Havia aqui uma questão que me parece muito interessante. Vamos tentar só para não deixar esta pergunta no ar, mas vai haver aqui mais uma série delas que não vamos conseguir responder, porque já percebi que estamos com problemas, que tem a ver com a garantia da estanquidade entre os módulos. Como é que é garantido, sendo módulos que se encostam, digamos assim, ou não, como é que é garantida a estanquidade dos módulos, a vedação, digamos assim, a umidade, e se existe uma expectativa do tempo de vida útil desta solução? Nós, na questão do tempo de vida útil, os próprios materiais e a acumulação de diferentes materiais e da forma como eles se juntam uns aos outros, as próprias características do nosso fornecedor nos dão garantias do próprio especificação do painel, por exemplo, ou da lã, mas a questão da durabilidade, nós também estamos a fazer esse trabalho junto do LNEC de validação dessa forma. A primeira pergunta era... Não tinha feito, Vasco. Como é que é resolvido
Sim. Tecnicamente, a questão da estanquidade entre painéis. Isso. Como eu expliquei há pouco, o nosso perfil e o encaixe é contínuo. Portanto, qualquer entrada de água, nós fazemos o teste à estanquidade ao ar, sendo estanque ao ar é estanque à água, e esse ensaio cumpriu todos os requisitos, ao ponto até de parar o ensaio. Relativamente, por exemplo, à ponte térmica, tem a ver com a sobreposição dos próprios materiais que me garante a impermeabilização térmica, estão feitos de forma que a sua sobreposição nos vão garantir essa estanquidade. Muito bem. Bom, deixem-me ver se consigo encontrar aqui questões que sejam de rápida resposta. Bom, está aqui uma pergunta relacionada com a obra já realizada. Já nos disse que tem uma em curso, que é uma espécie de obra protótipo. Bom, eu se calhar dava por terminada. Aqui já estamos também com quase 1 hora de sessão. Eu não queria estender demasiado a nossa sessão. Portanto, eu vou só compartilhar aqui um slide final para encerramento. E vou agradecer, portanto, a presença de todos, a presença do arquiteto Jaime Silva, que nos explicou este seu projeto. Queria também relembrar que o nosso programa de webinars continua. Daqui a 15 dias teremos uma nova sessão. Iremos, enfim, abordar um bocadinho a obra do engenheiro João Alves Ribeiro, um bocado da sua experiência profissional, enfim, vai-nos trazer, como já fizemos com o arquiteto José Mateus aqui há umas sessões atrás. Bom, e queria também dizer que, ou relembrar que a apresentação que foi feita, ou as apresentações neste caso, que foram feitas nesta sessão, eu partilharei, portanto, só solicito que me mandem um e-mail, eu vou partilhar aqui no chat o meu endereço de e-mail para me poderem mandar um e-mail a solicitar que seja partilhada a apresentação. E, portanto, deixem-me só acabar de escrever. Ok, já está no chat. Portanto, mandem-me um e-mail e eu partilharei com todo o gosto a apresentação. E resta-me convidar-vos para, daqui a 15 dias, julgo eu, poderem estar connosco mais uma vez e depois continuaremos, por maio e junho, continuaremos com novos temas que iremos, entretanto, divulgar. Mais uma vez, Sr. Arquiteto, muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. Continuaremos a colaborar com certeza e desejamos todos os votos de sucesso neste seu projeto, que é um projeto intenso, digamos assim, e continuaremos a partilhar. Obrigado a todos mais uma vez pela presença. Saúde para todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Ele também.